Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, uma alegria, saudades de todos vocês. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite um texto que eu de manhã estava lendo e quero compartilhar essas pequenas lições para vocês. Para isso eu vou ler o texto, pode me acompanhar aí, pegue sua Bíblia, Mateus 14, 22. Texto bem conhecido, né? Diz assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas essas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Amém. Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Olha, uma das coisas importantes que nós podemos perceber que dá a impressão que Jesus preparou todo esse cenário. Ele deixou os discípulos com seus projetos, embarcar uma noite e antes passar para o outro lado do mar, tranquilos, colocaram suas bagagens com seus projetos. Talvez se foi marcado um encontro para outro dia. Eles estão tranquilos. E Jesus sobe ao monte a orar, sozinho. O texto diz, sendo de madrugada já, alguma coisa muda. O cenário muda completamente. Aquela paz, aquela tranquilidade dá lugar a incerteza, a angústia, ao vento contrário, a possibilidade de o barco virar, de morrer. Estão desesperados, assustados. E nesse momento que aparece Jesus, na pior hora, na hora da mais angustiante, na hora da incerteza, Jesus aparece e Pedro reconhece. E aparece para dar uma palavra de conforto, de calma, para sossegar a alma. E esta aparição de Jesus faz toda a diferença nesse momento. Pedro reconhece, ele diz: se és filho de Deus, manda ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro começa a andar em direção a Jesus sobre as águas. Mas o vento, as forças da natureza afastam os olhos do Filho de Deus, e ele começa a afundar. E nesse instante Jesus estende a mão. Eu puxo, eu levanto, os dois entram no barco e se faz grande bonança e chegam ao outro lado e dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eu quero colocar algumas coisas aqui importantes para nós. Primeiro, que Deus nunca está fora da situação, Ele está controlando a situação. Ele deixou os discípulos sozinhos, mas ele estava lá no monte orando a Deus, intercedendo por eles. Deus cuida de nós. E às vezes Deus deixa a noite ficar bem escura para que a gente não tenha dúvida da sua presença, da sua manifestação. Quando aparece na noite, Pedro reconhece. E Pedro quer que Jesus sustente e vá em direção a ele. Mas, às vezes, como acontece conosco, as lutas da vida, as angústias da alma, as situações do dia a dia, como a que estamos vivendo nesses dias, faz com que a gente tenha momentos
momentos em que nossa alma, ela parece que começa a afundar, parece que não encontra a saída. E nesse momento Jesus estende a mão e eu levanto. E os dois entram no barco. E os dois entram no barco e se faz grande bonança. E não percebe que, nesse instante, com Deus, Jesus no barco, toda a tempestade cessa e eles chegam ao porto seguro. Eu quero dizer nesta noite para você 4 coisas importantes. Primeiro, que o Senhor cuida de nós e nunca nos abandona. Segunda coisa, que Ele pode, e Ele vai aparecer na hora mais escura. Você pode clamar. Clama a mim que eu te responderei nessa palavra. A outra coisa que eu quero que você entenda é que mesmo quando a gente, vivendo na presença de Deus, nossa alma, porque nós somos frágeis, vacila, se inclina, quer afundar, Ele estende a mão para nos sustentar. E a quarta coisa é que quando Cristo no barco, a tempestade se acalma, o coração se aquieta. Nós vamos chegar no outro lado, com nossos planos restaurados. Vamos chegar a Porto Seguro sabendo que há um Deus que fala, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que se preocupa com a gente, há um Deus que intercede por nós, há um Deus que nos socorre na hora mais difícil, um Deus que estende a sua mão, e um Deus que é capaz de estar na proa do nosso barco e levar essa caminhada a um porto seguro. Acalme sua alma e deixe Jesus no barco. Tem uma canção antiga que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que a gente, nesses dias, na calma, na quietude da nossa alma, nossa casa, lembre estas coisas. Tempestades virão, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.